Normalmente, em uma data natalina, nós nos voltamos para a Escritura para olharmos para os eventos dessa data. É comum, então, a gente falar dos pastores indo ao encontro do Messias, dos presentes que ele recebeu quando ainda era uma criança, da manjedoura. É também comum a gente falar das promessas do Antigo Testamento e do cumprimento delas no Novo Testamento, como que aquilo que foi previsto sobre o menino de fato aconteceu. Isso nós vamos fazer no ano que vem, em dezembro do ano que vem, em uma série intitulada Dito e Feito. Mas nessa manhã eu queria tomar um caminho diferente, porque nessa manhã eu não queria falar dos eventos do Natal. Mas eu queria que nós pensássemos sobre o significado desses eventos que apontam para a encarnação de Cristo Jesus. O que isso significa? Eu queria também nessa manhã falar sobre a veracidade desses eventos. Não sei se vocês têm lido coisas dessa natureza, mas volta e meia, por causa do meu trabalho e também por estudos, eu leio algumas coisas, alguns livros e alguns artigos, e uma das coisas que nos últimos dias tem mais acontecido é um ataque feroz às Escrituras, a fim de tirar a sua autoridade, a fim de tirar a sua veracidade. Há quem diga, por exemplo, que a Escritura não é infalível. Há quem diga que, na verdade, Jesus Cristo é um mito, é uma farsa. Algum tempo atrás, um estudioso que se diz teólogo lançou um livro onde ele diz ter a chave que prova que Jesus Cristo, na verdade, nunca existiu. Ele foi um personagem montado pelos romanos a fim de colocar de baixar a areia, a poeira, e de fazer com que os judeus não se unissem em uma revolta. Então, se levantou um líder que dizia ser aquele Messias esperado, e que ao invés de trazer guerra contra os romanos, trouxe um reino de um outro lugar. Será que realmente isso pode ser acreditado, pode ser pensado? O que a Bíblia diz sobre os eventos do Natal? São verdadeiros? E, sobretudo, o que esses eventos significam para nós? É à luz disso que eu queria então que você abrisse a sua Bíblia em 1 João capítulo 1. Nós leremos o versículo 1 até o versículo de número 4. 1 João capítulo 1, de 1 a 4. No ano passado nós estudamos todo o capítulo 1 do Evangelho de João, na nossa série natalina. Hoje, nessa mensagem especial, que não faz parte de uma série, eu queria então agora olhar e ver o que João diz na sua carta sobre a vinda do nosso Salvador. 1 João capítulo 1, de 1 a 4, diz o seguinte, lerei na versão NVI. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Deus bendito, aqui estamos mais uma vez, nesse culto que dedicamos ao Senhor. Nesse momento sublime e importante do culto, onde o Senhor fala às nossas vidas, às nossas mentes e aos nossos corações, através da Tua revelação, que tem um ápice na pessoa do Teu Filho. Ó Deus, nós queremos que o Senhor desvenda os nossos olhos nessa manhã, mais uma vez, para que possamos enxergar a grandeza e a beleza do Teu Filho. E sobretudo, Pai, para que possamos mais uma vez nos voltarmos para a veracidade da Tua palavra, da Tua verdade, da pessoa do Teu Filho, bem como o significado
de sua pessoa e obra para as nossas vidas, para a nossa salvação e para a nossa vida dentro do teu reino. Pedimos que o Senhor fale às nossas vidas e aos nossos corações e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Talvez você já tenha passado por isso. Você está em um metrô, ou um trem, ou um ônibus, ou até mesmo uma fila de banco, ou sentado em uma praça de alimentação ou em um café. E ao seu lado tem uma pessoa que o telefone toca e ela atende. Não que você seja muito curioso e quer ouvir conversa alheia, mas ela está falando bem próximo de você, ao seu lado, e ela começa um diálogo. E no meio desse diálogo, então, começa uma discussão no bom sentido. Há uma troca de argumentações. E você ouve tudo o que ela está dizendo. O problema é que você não sabe o que está sendo dito do outro lado da linha. Normalmente você ouve algumas respostas, mas você não sabe quais são as perguntas que estão sendo feitas. Aquela pessoa que está conversando, ela sabe do todo, ela conhece todo o contexto. Você ouve algumas palavras, você vê a citação de alguns nomes, mas aquilo ali não faz muito sentido para você. Se você é curioso, você continua prestando atenção na conversa e tenta imaginar o que está sendo dito do outro lado, para tentar conectar essas informações e, à luz disso, então, entender toda a história. Bem, quando nós falamos de leitura e interpretação das cartas que nós temos no Novo Testamento, algo parecido acontece. O que nós acabamos de ler são respostas que João dá à sua igreja, aos seus ouvintes, aos seus leitores, que estão ali nas redondezas da Ásia Menor. O problema é que nós não temos as perguntas que são feitas, nós temos apenas a resposta de João. É como se nós estivéssemos apenas do lado de cada linha, e agora nós ouvimos o que João está dizendo, mas nós não conseguimos talvez entender na sua plenitude tudo que ele está dizendo, porque nós não sabemos quais são as perguntas que são levantadas, e qual é o contexto, qual é a ocasião que os irmãos estão vivendo. O lado bom é que, de modo especial, a carta de João, nós temos elementos que nos ajudam a atravessar a linha e ir para o outro lado. E descobrir através da própria carta, do que João escreve, da maneira como ele escreve, e sobretudo, no estudo do contexto daquela época, entender quais foram as perguntas que foram levantadas para que essas respostas tenham sido dadas. Essa é a coisa boa. Nós podemos ir aos pais da igreja e entender o contexto no qual João está vivendo e escreve essa carta. E é isso que eu queria então fazer com vocês rapidamente. Nós vamos agora para o outro lado da linha e agora talvez isso vai despertar a nossa curiosidade para entender algumas coisas desse texto. Quando João escreveu essa carta, ele escreveu com vários propósitos. E um dos propósitos é exatamente alertar aqueles irmãos contra falsos ensinos. Havia alguns mestres que estavam ensinando uma espécie de cristianismo avesso à revelação de Deus. E esses mestres já estavam adentrando pelas igrejas com esses ensinos falsos e fazendo já discípulos. João sabe dessa informação e ele então escreve essa carta para combater esses mestres. Bem, mas o que esses mestres ensinavam que pode contribuir para que nós entendamos o texto, não apenas a carta inteira, mas sobretudo esse texto que nós acabamos de ler? Esses falsos mestres, eles eram seguidores de uma filosofia que aqui está ainda bem embrionária, mas que vai ganhar corpo e vida no segundo século, chamado gnosticismo. A palavra gnosticismo vem de gnosis, que na língua grega significa conhecimento. Eles acreditavam que, através de um conhecimento místico, subjetivo, é possível você se conectar com a divindade, é possível você conhecer a divindade e é possível você encontrar a plenitude da vida e a plenitude da alegria. Eles diziam isso. Eles diziam que é possível você se conectar com o divino através desse conhecimento místico e subjetivo.
E a base para essa filosofia, outro aspecto dessa filosofia, era uma filosofia que depois foi conhecida na história como neoplatonismo, que vinha de uma dicotomia que era comum na época, que separava espírito de matéria. Essa filosofia dizia que o espírito era bom, e isso era o que nós devíamos nos preocupar. Mas a matéria ela era extremamente má. Outros escritores do Novo Testamento lidam com essa heresia também. É por isso que Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, ele diz: olha, vocês não podem se entregar à imoralidade, vocês não podem viver entregues à imoralidade. E a base dessa imoralidade que havia na igreja de Corinto era exatamente o entendimento errado de como se deveria lidar com o corpo. Porque se o espírito é que é bom e nós devemos alimentar o espírito, e a matéria não vale nada, então comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer, vamos aproveitar o momento. E eles diziam então que a matéria era má e o espírito era bom. Essa era a base filosófica. Vocês já devem ter percebido que isso traz grandes dificuldades para o entendimento da pessoa de Cristo. Porque se o espírito é bom e a matéria é má, mas Cristo se fez um de nós, Ele se vestiu como ser humano, Ele de fato se tornou um de nós, Ele nasceu. Então há problemas nisso. Como assim? Como assim? Como que a gente pode acreditar que Deus que é todo bom, que Deus que é perfeito, agora tenha se tornado um de nós, tenha assumido carne humana, tenha assumido essa matéria que é extremamente má? A resposta a esse dilema vinha de duas maneiras. De um lado, alguns diziam assim: não, na verdade, não é que ele foi um ser humano como nós. Mas como assim? Nós o vimos, as pessoas viram a Jesus. E eles diziam: não, ele tinha uma forma humana. Surgiu então uma doutrina na história chamada de docentismo, que vem do grego dokel, que significa parecer ser. Ou seja, Jesus não era um ser humano de carne e osso. Na verdade, ele parecia ser um ser humano. Ele era uma espécie de fantasma. E eles diziam então que Jesus Cristo não tinha se tornado um de nós, e assim negavam a plena humanidade no nosso Redentor. A plena humanidade do nosso Redentor. Outros diziam: não, de fato existiu alguém que teve o nome de Jesus. De fato ele era real, ele era um homem real. No entanto, ele não era Deus. Na verdade, o Espírito de Cristo desceu sobre ele no momento do batismo, mas antes mesmo dele ir para a cruz, o deixou. Ele de fato era 100% humano, mas ele não foi 100% Deus. Se de um lado eles negavam a plena humanidade de Cristo, de outro lado eles negavam a plena divindade do Redentor. Bem, mas João sabia que essa não é uma realidade. Por isso que ele escreve essa carta a fim de combater esses erros. E olhe a maneira curiosa como ele resolve colocar os termos. Veja no versículo de número 1, ele diz assim: o que era desde o princípio. Há uma disputa, uma briga, no bom sentido, entre os comentaristas, do que significa esse desde o princípio. Se é o princípio do Evangelho que João está se referindo, ou seja, quando eles receberam a mensagem do Evangelho, ou se era o princípio de todas as coisas, como ele já tinha escrito no Evangelho, como nós acabamos de ver. De uma maneira ou de outra, direto ou indiretamente, nós podemos entender que de fato, antes de tudo existir, quer seja dito claramente aqui na carta, quer seja dito de forma indireta, mas claramente no Evangelho de João, antes de todas as coisas existir, ele já existia. Ele na verdade foi aquele que foi o meio, foi a palavra que trouxe todas as coisas à existência. Todas as coisas surgiram através da palavra do seu poder. Então João diz: no princípio de todas as coisas, ele já era. Aqui está uma resposta direta àqueles que diziam que ele não é plenamente Deus, que ele não é essencialmente Deus. João diz: não. A criação é uma criação divina,
trinitária. E na criação, a segunda pessoa da Trindade já estava presente, e na verdade todas as coisas vieram à existência pela palavra do seu poder. Agora observe que João combate o outro lado da heresia. E esse outro lado é o que é mais forte na sua comunidade. Ele diz assim: o que nós vimos com os nossos olhos, o que nós contemplamos e o que nós o quê? O que diz aí na sua Bíblia? O que nós com as nossas mãos o quê? Apalpamos. Ele está dizendo, ele não é um fantasma, ele não é um ser que se alguém fosse falar assim, Jesus, e decidisse dar um abraço, passaria no vazio. Não, João está dizendo, nós não apenas ouvimos o que ele disse, nós não apenas ouvimos sobre ele, nós não apenas vimos a sua pessoa, como nós pegamos nele, como nós tocamos nele, ele de fato é real. Ele de fato é real. E para deixar isso bem claro, olhe no versículo de número 3, ele diz assim: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos. No primeiro versículo, ele coloca em uma ordem lógica das coisas. Primeiro a gente ouve, depois a gente vê, depois a gente contempla e a gente apalpa. Agora ele muda essa ordem. Ele coloca em primeiro lugar, e essa é uma mudança proposital, ele coloca em primeiro lugar exatamente o ver Jesus, o olhar para Jesus. E ele diz então que eles viram a Jesus. E por que ele diz isso? Porque, como bom teólogo, João sabia que o nosso Redentor deveria ser 100% homem, 100% Deus. 100% homem, porque ele precisava ser um homem verdadeiro, porque somente homem pode substituir homem. Deus não poderia nos salvar à parte da encarnação de Cristo, porque dentro do plano salvífico e eterno de Deus, ele precisava ser o substituto, e somente um homem pode substituir o outro homem. Mas não apenas isso, ele não precisava ser apenas esse homem ideal que ele foi, mas ele precisava ser esse homem também real. Por isso que a Bíblia também diz que ele precisava ser um sacerdote à semelhança dos outros. Mas João também sabia que ele precisava ser 100% Deus. Por quê? Porque o nosso Redentor, ele tinha que ser Deus verdadeiro para ser um poderoso Salvador. Nenhum homem poderia ser um poderoso Salvador senão somente o nosso Salvador. Por isso que João capítulo 17, versículo 2 diz: assim como conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos que o Pai deu a ele. O Redentor tinha que ser também Deus para apresentar um sacrifício perfeito e infinito. Era necessário que ele fosse Deus para apresentar um sacrifício que fosse, como diz o autor de Hebreus, uma vez por todas. Não mais por meio de sangues ou de bodes, mas pelo próprio sangue do sumo sacerdote que foi apresentado a Deus uma vez por todas, e um sacrifício só teria esse caráter se ele fosse Deus. O Redentor também tinha que ser Deus, para que ele pudesse suportar a ira divina. Nenhum homem aguentaria as dores da cruz. E João sabia disso. E agora ele diz, de fato ele é Deus que se fez um de nós. E agora eu estou aqui para dar a vocês esse testemunho. Por isso ele se apresenta como um testemunha ocular. Um estudioso do Novo Testamento, sobretudo da língua grega e da história da igreja, ele observou que a variedade de verbos que são colocados aqui, a variedade que é colocada aqui, é a comprovação de um testemunho dentro da antiga jurisprudência daquela época. Tudo que era necessário para ser colocado como prova é apresentado aqui. Por exemplo, era necessário, para você comprovar que alguém é de fato um ser humano, é necessário que você veja, que você ouça, veja e que você pegue. E ele diz, nós pegamos. Agora, para que alguém seja de fato comprovado como sendo Deus, é necessário que ele tenha essas características divinas.
E aí no Evangelho, sobretudo, e também nessa carta, João vai dizer que essas coisas foram uma realidade. Por isso que João vai falar da filiação com o Pai, e ele vai fazer questão de usar palavras diferentes para falar do nosso relacionamento de filiação com Deus e do relacionamento do Filho com o Pai. Ele faz questão de mudar as palavras, para deixar isso bem claro. Ele vai falar dos atributos do Redentor. Ele é autociente, autoexistente, ele é imutável, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele vai falar no seu Evangelho e também na sua carta sobre as obras do Redentor. Ele vai dizer que ele é criador, ele vai dizer que ele é providente, ele vai dizer que ele é salvador, ele vai dizer que ele perdoa todos os pecados. Mas vocês sabem que é difícil diante de um júri, alguém que se apresente como sendo um advogado, como sendo alguém que tem a prova, e esse argumento é fraco se ele está sozinho. Por isso que ele não coloca no singular. Percebeu que sempre ele está falando no plural? Ele não diz o que eu vi, ele não diz o que eu ouvi, ele não diz o que eu peguei. Ele diz o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós pegamos. Não só foi eu não sou a única testemunha. Há um conjunto aqui que está conosco. Aqui ele não está usando um recurso literário chamado, ou retórico chamado de plural de majestade. Quando alguém, ao invés de falar na primeira pessoa do singular, ele fala na primeira do plural, apenas para se identificar com quem está o ouvindo e para afastar qualquer tipo de soberba. Então ele diz nós, quando ele na verdade queria dizer eu. Não, esse não é o caso. Ele está dizendo, há um conjunto de testemunhas que viram, que de fato estiveram com ele. Vocês podem perguntar a eles também. Ou ainda, vocês têm os escritos? Leiam. De fato ele é o Deus que se fez de um de nós. E João vai dizer, de fato ele nasceu, de fato ele viveu, de fato ele morreu, de fato ele ressuscitou, de fato ele é o Deus que se fez um de nós. E João vai dizer então que ele é muito mais do que simplesmente um mestre que não era Deus, ou simplesmente um Deus que não se fez um de nós. Agora observe que diante dessa realidade, nós nos deparamos com aquilo que o C.S. Lewis chamou de trilema. Ele disse no seu livro Cristianismo Puro e Simples que, diante dessa realidade, ou Jesus viveu iludido, ou ele foi uma fraude, ou ele de fato era divino. Essas são as alternativas. Ou seja, em primeiro, se ele alega ser Deus e de fato não é, então ele era um louco. Porque se ele não é um mentiroso, ele sabe exatamente o que ele está falando, ele tem o entendimento real disso, e ele diz ser Deus, mas ele não é, então ele é um louco. Agora, se ele não é um louco, se de fato ele não é um louco, ele tem sanidade mental, mas ele diz que é Deus quando ele não é, então ele é mentiroso. Ele é um mentiroso, e ele enganou todos os seus discípulos. Ele tem enganado o mundo desde então até os nossos dias. Mas, no entanto, se ele não é um louco, se ele não é um lunático, então de fato ele é Deus. De fato ele é Deus. Agora preste atenção nas implicações dessas verdades. Vamos considerar as duas primeiras. Suponhamos então que de fato Jesus ele é um lunático ou ele é um mentiroso e ele não é Deus. Suponhamos então que a história do Natal ela é uma farsa. Ele nunca existiu. Parta do pressuposto de que na verdade tudo que a Escritura diz sobre ele, na verdade não é uma coisa que é confiável, que nós não podemos confiar nessas coisas. E tome isso como verdade para a sua vida. E se isso é uma verdade, então preste atenção em algumas coisas. Se isso é uma verdade, você está por sua própria conta. Você está entregue a você mesmo. Se isso é verdade, tire ele da história, só vai restar você. Aí eu digo para você então, faça o seguinte, busque entender a divindade com a sua própria razão a parte de Cristo. Tente entender tudo que foi criado, o mundo à sua volta, porque as coisas são como são, a parte de Cristo.
Não o veja como Criador, não o veja como Redentor, não o veja como consumador de todas as coisas. Tire todas essas coisas de lado e aí tente então entender a divindade com a sua própria razão. Faça esse esforço, leia, reflita, você vai conseguir, tente. Afinal, não é tão difícil assim entender o pai a parte do filho. Tente fazer isso. Ou ainda, tente ser não apenas esse homem real que você é, mas tente ser o homem ideal que você precisa ser. Obedeça os preceitos apresentados na lei natural e na lei de Deus. Obedeça os preceitos apresentados na sua própria consciência. Faça isso. Comece 2017 dizendo assim: olha, em 2017 eu vou ser o homem ideal que Deus requer. Eu vou ser o homem ideal que Deus de fato precisa. E no final de 2017, eu vou me apresentar a Ele e vou dizer: aqui estão as minhas obras, o Senhor aceita? Faça isso. Tente viver dessa maneira. Mas se não der certo, e eu imagino que não vai dar certo, então faça diferente. Quando você chegar no final de 2017, diga assim: Senhor, eu quero ser o meu próprio sacrifício. Ó Senhor, derrame sobre a minha vida a tua ira. O Senhor detesta o pecado, o Senhor não se agrada disso, e o Senhor é um Deus justo. O Senhor é um Deus extremamente justo, e o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor não prescruta apenas a ação, o Senhor conhece também aquilo que se passa no mais íntimo do coração. O Senhor sabe inclusive de tudo que motivou eu fazer o que eu fiz durante todo esse ano. E agora eu estou aqui diante do Senhor, faça comigo o que o Senhor quiser. Tente fazer isso no final de 2017. Seja o seu próprio sacrifício. Peça que realmente Deus venha olhar para você com olhos de justiça. Mas tente fazer outra coisa também. Em 2017, comece o ano dizendo assim, com um desafio. Esse é um desafio motivacional que eu estou apresentando para você. Tente achar sentido para a vida a parte de Cristo. Busque, leia, reflita. Veja o que diz as filosofias da nossa época. Leia filosofia oriental. Leia tudo que está sendo escrito no Ocidente. E aí, a partir disso, tente você mesmo, por você mesmo, pela sua própria razão, achar sentido para a vida. Tente fazer isso. Porque se o Natal é uma farsa, se de fato ele não era Deus que se vestiu de carne, que se fez um de nós, é isso que nos resta. Agora vamos pensar que de fato ele não é um lunático, ele não é um mentiroso, ele não é um louco. Ele é de fato Deus que se fez um de nós, e tudo que nós temos aqui revelado é uma verdade. Bem, se isso é uma verdade, então o cenário muda. E a primeira coisa é que então você tem a oportunidade de ter vida eterna. João diz que ele escreve essas coisas. João diz: eu estou aqui diante de Deus e diante de todos vocês, como uma testemunha ocular. E como se estivesse num tribunal com a mão sobre um livro sagrado, dizendo: eu juro dizer a verdade e somente a verdade, nada além da verdade. Eu digo, e não apenas eu até trago os meus companheiros comigo, para dizer que de fato Ele é o Deus que se fez um de nós. E eu estou testemunhando essas coisas para vocês, eu estou proclamando essas coisas para vocês, para que vocês tenham de fato a vida eterna, crendo nessas verdades. Porque a vida se manifestou, ele diz, e agora nós estamos dando testemunho dela. Ele diz que ele está fazendo em uma única ideia, ele está trazendo dois conceitos diferentes. O primeiro é que, de fato, aquele que é a vida agora se tornou a vida visível. Aquele que no início de todas as coisas estava com o Pai e fez com que a vida viesse à luz, agora ele é aquele que também é apresentado ao mundo.
E a vida é aquele que dá vida. E João diz, e essa não é qualquer vida, essa é a vida eterna. E para que a gente possa entender o conceito de vida eterna, nós precisamos entender o conceito de morte. Há 3 tipos de mortes. O primeiro deles, o primeiro tipo é a morte espiritual. Quando você nasceu, você já nasceu morto nos seus delitos e pecados. Como consequência dessa morte espiritual, acontece a segunda morte, que é a morte física. Quando a nossa alma é separada do nosso corpo. Mas para alguns, aqueles que não creram nesse testemunho, há uma terceira e terrível morte, diz a Bíblia, que é a morte espiritual. Se a morte, que é a morte eterna, melhor dizendo, se a morte espiritual é a separação do homem com Deus, ou seja, o homem deixa de ter comunhão com Deus, isso aconteceu desde o jardim. O homem agora vive distante de Deus. A morte eterna significa um distanciamento para sempre do Senhor. É comunhão perdida para todo sempre com o Senhor. Se morte é isso, espiritual, física e eterna, isso lança luz para que nós entendamos o que é vida eterna. Porque também existem 3 tipos de vida. Quando você vem ao mundo, você nasce fisicamente. Aquele menininho com cara de joelho, alguns mais bonitinhos, outros nem tanto. E agora você nasce, e o Espírito Santo de Deus, em um momento da sua vida, ele resolve soprar a vida em você. E ele vai lá no mais íntimo do seu ser, no seu coração, e ele muda a chave, e ele te dá vida, ele te regenera. E como consequência dessa vida, agora você tem vida, e não apenas vida nesse mundo, você tem vida eterna. Se morte espiritual é separação parcial de Deus durante nós estamos vivendo nesse mundo, se morte eterna é separação para sempre de Deus, vida então espiritual significa comunhão novamente com Deus, vida eterna significa então comunhão imperdível com Deus. Por isso que ele está dizendo que ele escreve essas coisas, para que eles possam ter comunhão com os apóstolos, uma vez que eles estão na verdade, mas não apenas com os apóstolos. Diz João, versículo de número 3, no final do versículo de número 3, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Ele diz, se Natal é verdade, se Deus de fato um dia se fez o de nós, então agora nós podemos ter comunhão com Deus. Comunhão essa que é imperdível com Deus. E aí ele finaliza dizendo no versículo de número 4, escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Há uma dúvida aqui entre os estudiosos se João está dizendo que a alegria a ser completa é a alegria dos apóstolos em ver os seus discípulos seguindo essas verdades, ou se essa alegria que ele está apresentando aqui é na verdade a alegria de todos juntos, apóstolos e os seus discípulos. Eu penso particularmente que a alegria aqui que é apresentada é a alegria de todos. Dos apóstolos em saber, é tanto que se você olhar talvez a sua Bíblia lá na nota de rodapé, diz que muitos manuscritos trazem a alegria de vocês, porque essa é uma possibilidade de tradução, ou seja, como se João estivesse dizendo, olha, eu estou escrevendo essas coisas, para que vocês tenham essa vida eterna que é comunhão imperdível com Deus, e uma vez que vocês tenham essa vida, que vocês creem em Jesus, vocês vão desfrutar da alegria, da verdadeira alegria. Se ele está dizendo isso, então, ele está nos lembrando que, de fato, o sentido da vida nós vamos encontrar apenas no Evangelho que apresenta Cristo que se fez um de nós. E se o Natal é uma verdade, então a gente tem ainda esperança de encontrar sentido na vida e alegria mesmo em um mundo caído. Mesmo em um mundo caído, nós podemos encontrar alegria. Observe vocês que o objetivo desse sermão, então, foi exatamente mostrar até agora uma coisa. De fato, Cristo se fez um de nós. Essa é uma realidade que tem as mais variadas testemunhas. Ele foi visto ele foi visto no seu nascimento. Ele foi visto enquanto caminhava. Ele foi visto enquanto estava na cruz. Ele foi visto no túmulo, e ele foi visto depois disso.
As provas estão aí, as testemunhas já disseram. Talvez aqui entre os leitores de João, entre os ouvintes de João, talvez tivesse até alguém que teve um contato direto com Jesus, e ele está dizendo, não dá para nós negarmos isso, isso é um fato, e se isso é um fato, se isso não é uma lenda, nós não estamos entregues a nós mesmos, isso é esperança, para que nós podemos ter comunhão com Deus, para que nós possamos desfrutar da verdadeira alegria. Mas a segunda coisa que eu disse para vocês é que eu ia falar não apenas da veracidade desse fato, mas também do significado da veracidade desse fato. O significado dos pastores, dos anjos, dos sábios, de todos que estiveram contato com o menino Jesus e de todos que estiveram contato com Cristo durante o seu ministério e de todos que estiveram contato com Ele depois da sua morte e ressurreição. Se de fato o Natal é uma verdade, ele não é um lunático, ele não é um louco, ele não é um mentiroso, ele é o Filho de Deus que se vestiu de ser humano. Então, nós podemos dizer e entender o significado do Natal. O que isso significa para nós? Pelo menos algumas coisas. A primeira delas é que você não consegue se acertar com Deus. Essa é uma frase que eu tenho ouvido nos últimos dias. Recentemente uma pessoa falou assim, pastor, eu vou fazer isso e depois eu me acerto com Deus. Eu disse, não dá. Não entendeu, você não entendeu o Evangelho. A mensagem do Natal é que você não pode salvar a si mesmo. A mensagem do Natal é que você não consegue se acertar com Deus. Os falsos mestres diziam que é possível, a parte de Cristo, você ter um contato com a divindade. E você com Ele mesmo, sem nenhum tipo de mediador, se acertar com Ele, você não consegue se acertar com Deus. Essa é a mensagem do Natal. Você está perdido, por isso você precisou que Ele pudesse vir ao mundo para poder se acertar, para que você se acertasse com Ele. É Deus que deu a solução. E essa é a grande diferença do cristianismo. Todas as demais religiões dizem do que você tem que fazer para estar conectado com a divindade. O cristianismo bíblico é o único que diz aquilo que Deus fez para poder conectar você com Ele. Você não consegue se acertar com Deus, é por isso que Jesus veio, por isso que Ele se fez um de nós, por isso que Ele se submeteu à lei e a obedeceu e a cumpriu. Porque você não conseguia se acertar com Deus. E você não consegue se acertar com Deus. Agora deixe-me dizer uma outra coisa bela. Outra coisa muito bela para você. Sabe qual é uma das maiores dificuldades do ser humano? É entender o que é metafísico. É entender o que está além dos nossos olhos e até da nossa capacidade. Sabe qual foi o maior desejo dos irmãos do Antigo Testamento? Era poder ver ao Senhor. Assim foi Moisés. Senhor, pelo menos um pouquinho, dá para você mostrar? E para que nós pudéssemos entender a divindade, Deus foi tão bom, mas tão bom, que Ele ilustrou. E não foi com um desenho. Ele não desenhou para dizer, olha, vocês estão com dificuldade de entender, né? Espera aí. Eu vou desenhar porque talvez fique mais fácil, tá? Não. Ele ilustrou de uma maneira animada. Sabe por quê? Porque quando você vai para os evangelhos e ler a história de Jesus, você encontra no evangelho Deus. E você pode ver o seu amor, a sua sabedoria, a sua bondade. Você pode ver a sua humildade, você pode ver o seu brilho, você pode ver a sua compaixão. Você pode ver tudo. Está ali, visível. Calvino chamava isso de acomodação. Ele disse assim que o desejo de Deus de se comunicar conosco era tão grande que Ele se acomodou à nossa linguagem. Ele se acomodou à nossa linguagem. E se a gente queria ver, Ele diz, então, vejam. Não apenas ouçam, vejam. Mas Tomé disse, Senhor, eu tenho que tocar. Então ele diz, então faça isso. Faça, examine
Por isso que quando João está dando o seu testemunho dentro da jurisprudência da época, ele usa exatamente, eu não quero cansar vocês com detalhes exegéticos, mas isso é curioso, porque ele usa assim, ele usa palavras que por exemplo, a ideia de apalpar aqui, é o mesmo termo usado para a ação de um cego conhecendo alguma coisa. E já viu como é que ele faz isso? Ele olha, ele vê os detalhes, ele pega assim na cabeça e ele diz: veja seu nariz como é. Olha, veja sua orelha. Aí João usa essa mesma palavra para dizer assim, sabe, eu não me esbarrei com ele. Não foi uma coisa assim que a gente viu que ele não era assim, ele não era um fantasma, sabe? Assim, eu não fui e me esbarrei com ele e ao invés de me esbarrar, eu passei direto como se ele fosse um fantasma. Não. Coloquei a minha própria cabeça nos seus ombros. Eu vi. Eu vi, sabe aquele negócio que o Antigo Testamento fala de misericórdia? Sabe? Aqueles tanto texto, então a gente viu isso nele. Sabe aquela mensagem de graça? A gente viu. A gente pôde ver amor nele. Deus, ele foi tão bondoso que ele resolveu ilustrar. Agora, sabe o que eu estava pensando nessa manhã e durante esses dias? É que, infelizmente, isso é triste. É triste a gente saber que a gente despreza o conhecimento de Deus. Despreza o conhecimento de Deus. Deus resolveu até ilustrar e colocar isso em um livro chamado Bíblia. E tem, no meio desse livro, 4 evangelhos, onde a gente pode ver Deus em forma humana agindo, e a gente não lê. E a gente não vê. É triste a gente pensar nisso. É triste pensar que Deus resolveu se comunicar a nós e fazer com que nós intelectualmente o entendêssemos. E esse entendimento pudesse ser real. Ele resolveu ser tão bondoso que ele falou assim, a gente disse assim, Senhor, mas é tanta coisa difícil aqui para entender. E ele disse, não, tá bom. Cristo disse, não, fique tranquilo, eu vou, mas eu vou mandar o outro. Eu vou mandar o Consolador e uma das funções dele vai ser exatamente iluminar a sua mente. Sabe, você vai olhar e vai dizer, uau, que legal, eu entendi. Porque ele vai abrir o seu entendimento. Mas nós desprezamos essas coisas. Se Natal é verdadeiro e Deus se fez um de nós, e Deus resolveu ainda ilustrar a sua graça e o seu amor, nós não podemos desprezar essas coisas. Precisamos ler mais o Evangelho para vermos Deus em Cristo Jesus. E é triste como nós não temos feito isso. Talvez você deva perguntar a você mesmo, qual foi a última vez que você foi ao Evangelho para poder ver Deus em Cristo Jesus? Pense aí, qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você se debruçou sobre o Evangelho e o leu, e releu? E leu de manhã, e leu de tarde, e leu de noite, porque eu quero conhecer a Deus. E Ele me ajudou se revelando a mim de uma maneira tão clara e tão palpável em Cristo Jesus. Talvez a gente tenha que pensar um pouco nisso, porque Deus desejou estar tão perto de nós que Ele enviou Jesus para ser o Emanuel, o Deus conosco, no passado, para que hoje, no presente, eu e você pudéssemos estar perto dEle. E é triste como nós estamos muitas vezes tão distantes como aqueles que nunca tiveram acesso a essa história. Ou como aqueles que acham que tudo isso é uma invenção de um grupo chamado cristãos. Um grupo de cristãos que escreveu essa história. Que não vale a pena nem você gastar tempo lendo essas coisas. Vai ler coisa que é mais útil.
Nós fazemos as mesmas coisas quando nós fazemos a mesma coisa quando nós desprezamos a revelação de Deus em Cristo Jesus. Mas eu finalizo com a última coisa. É curioso a gente observar como Deus e o próprio Cristo, eles foram as últimas consequências para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele e vida eterna. Não sei se você prestou atenção na oração do presbítero Fábio. Eu não sei se você pensou já na complexidade da encarnação. Você sabe o que é imaginar aquele que é o Criador de todas as coisas, o soberano, que trouxe tudo à existência, ter que vir, se fazer um de nós para viver em um mundo caído? Aquele que é infinito se tornou, teve que entrar no tempo e no espaço e se tornar finito. Aquele que está acima de todas as coisas e da lei, agora teve que se submeter a uma lei, cumprir essa lei, se submetendo, obedecendo passivamente, se colocando debaixo da lei e ativamente cumprindo toda a lei. Você sabe o que é isso? Você já pensou em alguém que tem que se limitar a se colocar em um mundo onde é necessário ter limitações e fraquezas? Você já pensou na complexidade do que é a encarnação? E Ele fez tudo isso para que você pudesse estar perto de Deus. Agora, o Natal é comemorado muito assim, a manjedoura desconectada da cruz. É sempre historinha sobre a manjedoura, né? É difícil você ver uma coisa, sobretudo no Facebook, onde tem uma coisa que é a manjedoura e há uma conexão com a cruz. Essas coisas não precisam e não devem estar separadas, porque a história é uma única. E uma das coisas interessantes é que Deus foi até o extremo, as últimas consequências, para que a gente pudesse ser salvo. Cristo morreu na cruz. Lembra daquele episódio do Antigo Testamento, onde o pai vai sacrificar o próprio filho? O filho pergunta: então, pai, onde é que nós vamos? Nós vamos ali, filho. O pai prepara tudo. E o pai vai com o filho até o lugar de sacrifício. E na hora da consumação do sacrifício, Deus poupa o filho e dá um substituto. O pai volta para casa com o filho. Mas Paulo diz que Deus não poupou o seu próprio filho para que nós pudéssemos ter conexão com Ele. Para que eu pudesse ter comunhão com Deus, para que você pudesse ter comunhão com Deus, e para que essa comunhão fosse imperdível, aquilo que João chama de vida eterna, Ele foi até as últimas consequências, dando o seu próprio filho. Esse é o significado do Natal. O significado do Natal, então, é que você não consegue se acertar com Deus, por isso que Jesus Cristo veio. É que ficou muito mais fácil de entender quem é Deus, porque Ele ilustrou. E que Ele, o Filho, juntamente com o Pai, eles foram até as últimas consequências, para que nós pudéssemos ter comunhão com o Pai e com o Filho. Eu queria convidar você a se colocar de pé, porque a boa nova, parte da boa nova, melhor dizendo, é que esse que nasceu, morreu e ressuscitou hoje está à destra do Senhor. E como Ele não faz nada pela metade, Ele virá em breve para consumar a sua obra. O Rei dos Reis virá para nos levar para essa comunhão bendita com o Pai, onde nós viveremos com Ele para sempre, sempre, sempre. E sabe aquela alegria que João falou que nós já desfrutamos nesse mundo quando temos comunhão com Deus? Essa será plena no novo céus e na nova terra. Lá nós não teremos lágrimas, dores. Lá nós vamos desfrutar do bem-estar pleno. Por quê? Porque um dia Deus se fez um de nós. Vamos cantar.